Só pra lembrar que esse vídeo vai conter spoilers tanto do anime, quanto do mangá, quanto do filme da Netflix. Do anime e do mangá menos, mas mais do filme, mas vai conter spoilers assim mesmo. Então, se você tem medo de spoiler, primeiro vai ler o mangá, ou assistir o anime, ou depois assistir o filme, ou antes que assistir tudo, vem aqui pro nosso canal, vê o vídeo, depois você confere, você vai adorar do mesmo jeito. Se você gostou ou não, mas fica o aviso, tá, galera? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Misaki Han. Eu sou a Eva. Eu sou o Wellington. Hoje nós estamos estreando um quadro novo no Seiki, que é o Seiki Debate, onde a gente reuniu todos os apresentadores dos outros quadros pra gente discutir um tema só. Claro, com as nossas visões dos nossos outros quadros. Nem sempre vai ter todos, né? Mas assim, hoje aqui tem três. Três. Os que tem, por enquanto. É os que nós temos no canal por enquanto, né? E assim, a gente sempre vai se reunir para discutir alguma coisa em comum que todos queiram falar e que seja um assunto onde necessita de uma opinião, um debate, uma conversa para poder trocar com vocês uma ideia também. Um assunto que está em destaque, Isso, geralmente um assunto que está em destaque. Pode ser um assunto, um filme novo que lançou, uma série ao final de temporada, ou o que mais? Notícias também. Ou seja, qualquer coisa que a gente pode reunir tudo de uma vez, os conceitos e ideias dos outros quadros da Seiki. Isso. Tá? Hoje nós vamos falar de Death Note, o filme que estreou na Netflix nessa sexta-feira. Vamos falar do anime. Vamos falar do anime. Assim, na verdade vai funcionar da seguinte forma. Eu sou fã do Death Note, como vocês podem ver aqui, nós somos fãs. Então, se tá aqui é porque representa muito pra nós, Death Note. Então a gente assistiu o filme, nós três, mas eu li apenas os mangás. Eu assisti o anime e vi o filme. E eu só vi o filme. Vi um pouquinho da história da criação do Death Note, mas não li nem o mangá e não vi também o anime. Então vamos ter três ideias diferentes para trazer para vocês, cada um com sua visão, o que viu, o que... A Misaki vai falar do filme só, da impressão que ela teve. Eu vou falar e fazer algumas comparações com o mangá e a Eva vai falar do filme em relação ao anime. Ficou curioso? Então segue a gente no nosso Seiki Debate. Então, pessoal, vamos falar do filme da Netflix, Death Note. Eu vou começar, e na verdade a Misaki vai começar, mas eu quero começar abrindo esse debate, dizendo que eu não gostei do filme. Eu não gostei, mas eu entendo aquelas pessoas que gostaram, até porque eu entendo que a premissa do filme é muito boa. Então as pessoas que nunca viram nem nada sobre a história, elas vão assistir o filme e falar, nossa, que legal a ideia, né? Coisa diferente. O filme, então, tem gente que vai gostar do filme por causa da premissa do filme, da ideia central, que é muito interessante, e dos personagens, que são bem característicos. Então, se você gostou, ouça o que a gente vai dizer, que no final você vai procurar mais informações sobre ele. Então, antes da gente começar o nosso debate mesmo, das nossas opiniões sobre o filme, acho interessante salientar para quem não conhece a obra do Death Note, um pouquinho do que é o Death Note, né? O Death Note é um mangá que foi criado em 2003 pelo mangaka Tsugumi Oba e pelo ilustrador Takeishi Obata. Como que começou? O Tsugumi, ele começou a criar o Death Note, ele viu que tinha muitos mangás, muitas séries de ação e luta. Então ele queria criar uma coisa diferente. Então ele foi atrás um pouco da própria cultura deles no Japão, dos Shinigamis, que quem não conhece são os deuses da morte japoneses. Então ele queria criar uma história de terror de Shinigamis, né? Como ele ainda ficou um pouco receoso, ele fez um one shot de Death Note. O que é one shot? Geralmente é um capítulo só, que eles lançam lá no Japão. Ele levou pra Shonen Jump, que publicou Death Note depois, pra testar como é que eles iam, qual que seria a reação deles. E claro que a Shonen Jump adorou a história. Depois ele foi publicando mais até a gente chegar no Death Note que a gente conhece hoje, né? Depois veio a adaptação do anime do Death Note. E tem uma história muito interessante sobre a adaptação do anime, porque o diretor do anime, ele teve todo o cuidado de passar a história do mangá pro anime. Então ele se prendia muito aos detalhes, ele sabia que a história do Death Note era muito densa para colocar no anime. O anime tem 37 episódios e o mangá tem 12 volumes. Então o que ele fez? Ele fazia o roteiro e enviava para o autor de Death Note para ele olhar. Porque ele queria destacar pelo menos a personalidade dos personagens principais, fiéis ao mangá.
O autor, ele fazia várias correções. E ele até chegou a dizer assim, olha, eu não posso ficar corrigindo todos os roteiros do anime. Mas ele gostava de colocar muitos detalhes, porque os detalhes pequenos do mangá, do Death Note, são importantes para a história. Né? E assim, hoje, se você fizer uma pesquisa rápida sobre que tipos de mídias Death Note tem, você vai ver que essa história no Japão ela é muito importante. Ela tem um grande destaque. Além dos 12 volumes de mangá e dos 37 episódios do anime, Death Note também teve 3 jogos eletrônicos lançados pelo Nintendo DS, que são jogos de estratégias focados ou no Kira ou no L. Teve também o lançamento de 4 live actions japoneses que fizeram maior sucesso no Japão. Foram lançados em 2006, 2008 e 2015. E também tem um dorama do Japão, de Death Note, e um musical, ambos lançados em 2015, com a história de Death Note. Bom, depois feita essa premissa de Death Note, de vocês entenderem um pouquinho da importância do Death Note, da história do Death Note, vamos começar agora com as nossas opiniões sobre o filme da Netflix. Primeiro, você gostou do filme? Não assistiu, você nunca não leu, só viu o filme. Nunca assisti o anime, nunca li o mangá. Tô curioso. Assim, não vou mentir que eu já vi algumas coisinhas pequenas sobre Death Note. Mas avaliando o filme, como um filme normal, não baseado no anime ou no mangá, eu não gostei de Death Note. Por quê? Nada contra com quem gostou, claro, né? Mas porque eu particularmente não gostei. Death Note, eu entendi que ele quis fazer uma adaptação da história japonesa, nos moldes americanos, claro. Só que eles colocaram muitos clichês americanos em Death Note, entendeu? E, é claro, quem é fã de Death Note vai ficar muito chateado, muito bravo com isso. Mas quem não conhece a história de Death Note parece mais um filme americano do garoto nerd que fica com a garota que é líder de torcida e que quer tentar mudar o mundo. Que tem uma premissa muito boa, que tem uma ideia legal. Seria uma ideia legal, só que é muito clichê, e não é um clichê bom, essa é a questão. Eles colocaram muito clichê dos filmes americanos em Death Note, e não é um clichê bom, aí que tá. Se eles tivessem trabalhado, se eles tivessem dado talvez uma profundidade maior no Kira, uma profundidade maior na Mia, que é a adaptação da Misa do mangá, talvez ficasse interessante, né? No começo, por exemplo, o L. No começo eu achei o L um cara legal. Né? Eu sei que houve muitas críticas de que o L era negro, não era um garoto japonês, enfim. Mas a ideia do super detetive que o L tava legal no começo do filme. Só que depois ele se descontrolou, virou um garoto que não consegue controlar as emoções. E você não espera esse tipo de comportamento do maior detetive do mundo, entendeu? Uma pessoa que foi treinada pra ser detetive. Até porque se a pessoa tem um treinamento, ela tem que passar por várias situações. E isso tá no filme, né? Tem a escola onde ele escuta isso. Exatamente, que é uma parte que o Atari, que é o responsável do L, fala que o L ele passou por um treinamento rigoroso, que ele foi o menor, o mais jovem a entrar nesse treinamento e ele saiu de lá. Ok, se ele passou por esse treinamento que é muito difícil, então não é pra ele ser um cara psicologicamente mais estável. Psicologicamente mais preparado pra estar aquilo, que, porra, ele querendo ou não, tava enfrentando o Deus da Morte, que o Kira se auto-intitulou e gostou de colocar isso nas mídias mundiais, que ele era o Deus da Morte, o Deus da Justiça e tal. E aí ele foi, e pra isso ele tinha que ser mais inteligente do que o Kira. E não, mexeu no Atari, pronto, o L acabou. Ele desestabilizou totalmente. Sendo que ele devia estar preparado. Devia estar preparado pra tudo, pra qualquer tipo de situação. Outra crítica que eu trago, porque se o L tá preparado, ele sabe que o Kira precisa ver o rosto, precisa saber o nome pra matar, por que ele deixa todas as outras pessoas envolvidas na investigação do Kira mostrarem o rosto, seus nomes verdadeiros, entendeu? No anime é diferente. No anime ele não fala o nome verdadeiro dele, o L. E também quem está ao redor, que são os policiais que estão dando investigação, ele dá uma identidade falsa para todos os policiais, para eles não dizerem o nome nele verdadeiro, e ainda dá um cinto que eles usam, que tem um rastreador e tem um telefone automático, que se eles baterem 2 vezes no cinto, ele vai ligar automaticamente pro L e pro Atari, e eles vão atrás
deles para ver onde eles estão. Então eu acho que já pecou muito aí. Tá? Eu fiz uma listinha aqui, mas já que você já saiu da lista, eu coloquei que realmente o L ele é muito precavido, ele não deixaria o Atari assim desprotegido e nem apareceria do jeito que apareceu na mídia, na imprensa, no local onde ele estava. Ele se apresentou, tudo bem que ele estava caracterizado, estava com a máscara, tudo, mas ele não deixaria o Atari andando assim ao lado dele. Né? Mesmo, ainda mais, gente, pelo amor de Deus, o Atari é óbvio que é um pseudônimo, não é o nome do personagem. Então, o Atari, só o Atari seria o nome dele, ele coloca o Atari, apelido, vamos supor, é um apelido, entre aspas. Então, o L sabendo que esse era o nome dele, não deixaria ele exposto assim. Ele toma todo cuidado, tanto que no mangá, em uma parte, eu não sei se no anime mas tem uma parte que eles começam a investigar e começa a ficar perigoso. Ele manda o Atari se esconder e se comunicar só por computador. No anime, o Atari tá sempre com ele, só que eles estão sempre num quarto de hotel. Ele até fala que eles sempre vão mudar de quarto de hotel, eles nunca vão ficar no mesmo quarto de hotel. Não dá pra muito ver, mas provavelmente eles estão mudando. Eles vão pra uma base também, na segunda parte do anime, eles vão pra uma outra base. E assim, todos eles, nenhum nome verdadeiro. Apesar do Kira no anime já saber o nome do pai dele verdadeiro, e provavelmente o nome de todos, né? Mas ele já tá se precavindo, ele não tem o nome verdadeiro de nenhum deles, principalmente no Atari. Eu não lembro se é o Atari mesmo no anime. É o Atari. Mas eu acho que não é o verdadeiro nome dele. E ele sempre tá de sobretudo, de chapéu, assim. Tá caracterizado pra não ser identificado. Só depois que o L começa a confiar nos policiais, até ficam poucos policiais, ficam só 5. Na equipe de tarefa deles, né? Aí só depois que ele começa a confiar que ele já na verdade, só quando o L se revela, o Atari também se revela, não é assim? Não é assim já, assim, vai direto já. E, Misaki, o que achou do Light, então? Vamos por tópico. Do Light, ok. O Light, eu esperava ele muito mais inteligente. Né? Assim, não, porque... Ele é muito burro! Assim, porque eu não vou mentir, que nem eu falei, eu já vi algumas coisas do anime, do mangá, porque Death Note é muito famoso, então você sempre acaba vendo algumas coisas. E uma das coisas que eu ouvi muito é que o Light, ele é muito inteligente. Muito. Tanto ele quanto ela. Eles são equivalentes, na verdade. Eles são muito, muito inteligentes. Se a gente fizesse uma comparação, tipo, seria o Batman e o Coringa. Os dois estão brigando, mas um é tão inteligente quanto o outro pra ir contra o outro. No anime tem até uma teoria dessa, assim, quando você consegue comparar a inteligência do Kira com o L, é quando eles vão fazer uma prova para eles entrar na universidade. Os dois fazem a mesma prova, os dois tiram a mesma nota e os dois vão lá na frente representar a turma. Que quando o L começa a querer se aproximar do Kira no anime, ele vai lá fazer a mesma universidade que o Kira. Então eles dois tiram a mesma nota, os dois ficam o mesmo representante, só que um completamente diferente do outro, porque o Kira tem aquele jeito empoderado dele de ser, um jeito mais altruísta, sabe? Um jeito de, tipo um jeito de um deus mesmo. E o L é todo franzino, assim, então você consegue, pelo menos no anime, você consegue perceber que os dois, se eles não são iguaizinhos de inteligência, eles estão bem ali para. Exatamente. O Light no filme, ele me passou muito assim, é aquele nerd que o nerd esperto, né, que o estereótipo, é claro, de que eu vou fazer trabalhos e vou ganhar dinheiro respondendo o trabalho dos valentões burros ou coisas assim, entendeu? E ao longo do filme, ele não foi ficando tipo inteligente, ou ele foi ficando um menino que tinha um grande poder nas mãos, mas que qualquer um que chegasse pra ele e conversasse com ele, que é o caso da Mia, que é a garota que ele gosta, né? Porque assim, uma coisa que eu achei particularmente ridícula, desculpa quem gostou, mas eu achei muito ridícula essa parte, foi da menina que ele gosta chegar nele e perguntar: o que é isso? Você quer saber? Cara, ele tem o Death Note na mão, e aí só porque a garota que ele gosta pergunta, você vai e conta tudo pra ela. Contou tudo. Ainda provou, ainda mostrou ainda. Entendeu? Não é assim que funciona. Poxa, você tem o poder da morte, você é um deus da morte, querendo ou não. E aí você sai, só porque a garotinha que você gosta, você vai querer compartilhar. Não, então, o Light no mangá, entendeu? Eles são gênios, e dá pra perceber a genialidade deles. Eles têm um objetivo, assim, em comum e não, mas eles têm um objetivo claro deles. E eles não desviam desse objetivo de forma nenhuma. O Light quer se tornar o deus do novo mundo, ele quer criar um mundo novo, ele quer destruir a maldade do mundo
matando as pessoas que ele considera ruim. E o L, ele quer pegar o Kira. Porque ele acredita que... E cada um... É engraçado isso, que no mangá aparece. Os dois falando ao mesmo tempo. Eu sou a justiça. Então, verdade, no anime então também. os dois se consideram os supremos e a justiça. E os dois agem dessa forma. O que é diferente do... É que a justiça pro L e a justiça pro Kira é diferente. Sim, o olhar legal. dos dois é diferente. E o legal do anime também, e o anime trouxe uma coisa que o filme não trouxe. Até foi muito ruim pra mim, porque eu assisti o anime antes de assistir o filme, então estragou toda a minha experiência do anime com o filme. Pra mim foi péssimo, porque quando você conhece o Kira, né, que é o Light, você tem uma ideia, tipo assim, você se coloca no lugar dele, você pensa, será que eu não faria aquilo que ele fez? Porque, assim, muitas pessoas já pensou, mas será que o bandido não teria que morrer? Tipo, deu uma discussão, uns aceitam que sim, outros aceitam que não. Aí, só que assim, o Light, ele vai muito pra aquele lado. Não é que ele seja mal, não é que ele é uma pessoa ruim. É porque ele começa a ir pra um lado diferente. E aí você consegue ver o lado do L e você consegue também ver o lado do Kira. Coisa que não teve nesse filme. Porque, na verdade, o filme, o Kira era duas pessoas. Vamos falar a verdade, o Kira não era o Light. Não. O Kira era ele e a Mia. E nem chegou a ter essa discussão se é certo, se é errado, se a pessoa tem que matar o bandido, se o bandido tem que ir pra cadeia ou se ele tem que morrer. Um novo mundo. Nem chegou a ter essa discussão. Eu não percebi. Não teve. Se teve. Não teve essas reflexões. Nem se essa discussão é certo ou errado, não teve. teve. Então, a sensação que me passou do Light é que ele tava fazendo isso de sair matando criminosos, sair matando, mais pra se aparecer pra garota dele. do que isso! por um senso de justiça, de que o mal tem que acabar no mundo. Porque você sente esse senso de justiça no anime. Agora, num filme, você não sente esse senso. No anime você consegue até pensar um pouco do lado do Light. E um pouco que esse senso de justiça movimenta a história. Porque o Light quer destruir o L porque está atrapalhando ele buscar esse novo mundo justo. E o Kira, o L, quer destruir o Kira porque acredita que ele tá gerando o novo mal, né, do mundo. E você falou uma coisa, eu lembrei agora do filme. Ele falou, não, eu vou descobrir o nome do L pra gente poder ficar junto. Ele falou isso pra menina. Eu juro por Deus. Você falou isso na minha cabeça agora. No filme ele falou isso. Tipo assim, ele não queria matar o L, porque o L tava perseguindo Então, ele. uma coisa que eu percebi, que eu achei bem interessante, é que o L, no começo, até o meio do filme, até perto do final, é o L que a gente conhece, que a gente respeita. Que é o L investigador, que vai atrás, que tem as deduções, tal. Mas aí, como você falou, pegou o altar e acabou. O L trocou de personalidade, ele já não era mais o L. Ele era uma pessoa, um adolescente desequilibrado, doido, pega uma arma, sendo que ele tinha falado no começo do filme que não gostava de arma, porque atrapalha. Até no anime ele sempre fala que ele não gosta de arma. Então, não faz sentido. Já o Light, ao contrário. Até o meio do final, perto do final do filme, ele não era o Light, ele não era o parecia Kira. um bobão, assim. E aí no final do filme você tem aquele lampejo de Light, de Kira, de um cara que pensou, que arquitetou. Agora imaginem isso, pessoas que nunca leram o mangá e nem assistiram. Imagine esse pedacinho do final, que ele arquiteta tudo aquilo o tempo todo na história. É assim que é o mangá e o anime. E o anime, ele é o tempo todo muito inteligente. Essa é a personalidade dele, é muito inteligente, ele sacrifica, ele faz sacrifícios, ele é tipo, tem uma guerra psicológica, acho que essa é a palavra. Tem uma guerra psicológica entre ele e o Kira intensa, que você tem reviravolta a todo momento. Você não sabe quem tá ganhando e quem tá perdendo. Exatamente, que até esse ponto que eu ia falar, eu sinto que tanto o anime quanto o mangá, pelo que vocês falaram, ele é muito psicológico, ele é muito pesado muito com relação a isso. Que é uma característica muito forte dos mangakas do Japão, que eles gostam de fazer animes psicológicos pesados, que você se envolve, que você vai lá. E o filme não, voltando àquela questão do clichê americano, é mais ação, é mais romance que não precisava. Romance adolescente americano, entendeu? Então fugiu realmente da premissa de investigação, de mistério, Sim, de um terror psicológico, entendeu? Fugiu daquela coisa de prenda-me se for capaz, né? Porque o Kira, ele ao mesmo tempo que ele faz e ele foge, ele provoca o L. E o L provoca o Kira. Então tem essas provocações também na história. Uma coisa que é bem legal. Que você falou de clichê americano, uma coisa que eu achei muito errada. Porque no anime, desde o primeiro momento que você conhece o Kira, você sabe que ele é muito inteligente pelas atitudes dele. Assim, e no filme não. Como que falaram que ele é inteligente? Ah, porque ele vende trabalho pro pessoal da escola. Não
não falou mais nada. Ele não demonstra em nenhum momento que ele é Ele não, inteligente. tipo assim, vamos supor, uma forma mais básica. Se eles queriam mostrar uma forma básica. Ele ganhando um prêmio, que o melhor aluno, ou ele desvendando alguma coisa na escola, algum problema que teve. Não. Como que ele é o mais inteligente? Porque ele tava vendendo coisa, vendendo trabalho. Isso é tão clichê, isso gente. a gente sabe que ele é bom de matemática. Geralmente, quando o adolescente está nos filmes, quando ele vende trabalho, é porque ele precisa de dinheiro. Não porque ele quer, porque ele é muito inteligente, geralmente ele é muito pobre, passa por uma dificuldade, ele precisa de dinheiro. Só que o Kira não. E outra coisa que você pode destacar no filme que o Light ele não é muito inteligente é porque ele é manipulado por todo mundo que tá do lado dele. Todo mundo. Principalmente ele é pela manipulado Mia. E ele é manipulado pelo Ryuki. Vamos entrar no nossa, Rio. né? Vamos falar do Rio. O que você achou do Rio? Eu fiquei triste pelo Ryuki porque, assim, eu acho que das poucas coisas que prestaram nesse filme foram o Ryuki. Né? Claro, o ator que faz o Ryuki é um puta de um ator maravilhoso, né? Eu adoro, principalmente quando ele fez o Duende Verde e Homem-Aranha, ele ficou perfeito, né? E assim, quando anunciaram que ele seria o Ryuki, eu falei, nossa, esse cara, se ele colocar o mesmo empenho que ele colocou no Duende Verde do Homem-Aranha em fazer o Ryuki, nossa, ele vai ficar um Ryuki perfeito. Só que eu fiquei muito triste que, assim, quando o Ryuki aparecia, era uma parte legal do filme, né? Ele atuava bem, ele falava bem, ele era sarcástico, um pouco do como o Ryuki é. Mas você não via o Ryuki, ele tava sempre no escuro. Você só via aquela sombra daquela carapaça estranha dele e tal. E os olhos brilhando, mas tipo, cadê o Ryuki? Como é que é o corpo do Ryuki? Você não via o Ryuki. Não, você não conseguia ver. Agora eu não sei se foi erro da Netflix de que ficou com medo da maquiagem tá tão ruim de não querer mostrar o Ryuki. Tem uma parte que ele aparece pra trás, assim, de costas, que mostra bem, parece que tá bem CGI bem mal feito, né? Acho que talvez meio que esconderam e escureceram o filme pra não mostrar os efeitos. O que você achou do... Mas eu acho que fazendo isso tirou totalmente a essência do Ryuki. Eu sei falar esse nome, desculpa, pessoal. Ryuki. Assim, porque no anime, ele é assim, ele é aquela pessoa, eu vou falar bem popular, aquela pessoa que joga treta e fica só olhando o que tá acontecendo. Ele não interfere no que acontece entre o Kira e entre o L. Ele não interfere em quem o Kira mata, ele não interfere praticamente em nada. Ele fala que ele tá assim, ele tá muito lá no planeta que eles vivem, é como se fosse um planeta, como se fosse um outro mundo. Eles são muito assim, como se diz aquela palavra? Muito, como você tá sem fazer nada? Entediado. Isso, ele começa a história porque tá contando. Ele começa a história porque ele tá super entediado. Eles não têm o que fazer, eles vivem pra sempre. Então eles ficam lá jogando, até passa várias cenas do pessoal lá no outro mundo, eles jogando, fazendo nada. Aí ele joga o caderno, e aí ele vai ver o que vai acontecer. Aí ele vem pro mundo dos humanos e ele fala, o Dan ele fica falando, nossa, como o mundo dos humanos é interessante, nossa, como é legal. Porque tipo assim, ele quer saber o que o humano vai fazer com esse poder nas mãos. É interessante isso, que parece no filme que ele escolheu o parece que ele escolheu e fica forçando. No filme ele força o Light a escrever. Não, Ryuki. Ele não força no anime, ele joga. Tanto que o Kira, ele escreve o nome primeiro, acontece acho que umas 2 mortes depois que ele aparece. E ele aparece assim, o tempo todo praticamente pro Kira. E é muito engraçado as partes que ele aparece. Porque ele é engraçado, então, ele é divertido. O Ryuki ele adora treta. O Ryuki, então, ele adora treta. O Ryuki no mangá, ele faz o papel que a gente faz, de espectador. Só que é um espectador que tá lá interferindo na história. Então, assim, ele é engraçado, ele é sarcástico, ele tá ali o tempo todo ao lado do Kira, provocando, falando, tipo aqueles adolescentes, ihu, eu não deixava, hein? Tipo provocando, ihu, pega, vai lá, vai pegar. Aí, e isso é engraçado, essa interferência que tem na história. E às vezes, ele é até controlado, às vezes, manipulado pelo Kira, às vezes. Porque ele gosta de maçã. Aí que apareceu no filme, né? Apareceu no filme. Que nem apareceu tanto, né? Porque no anime é tão importante essa história da maçã que ele começa a se contorcer. Vamos supor, ele fala que ele tem uma abstinência. É como se fosse uma pessoa que fuma e parasse de fumar por um tempo e precisasse do cigarro. Ele começa a se contorcer. Se ele não tem a maçã, ele começa a se contorcer, ele começa a passar mal. Aí o Kira, pra poder fazer isso, ele pede algumas coisas e ele faz, porque ele quer a maçã. Aí ele fica, se eu poder, você me dá maçã? Por favor. Mas o mais importante do Ryuki é a imparcialidade, que ele não é parcial. Ele não é parcial. Ele ajuda o Kira algumas vezes só, umas importantes. E ele não força ninguém a usar o caderno. Ele não força o Kira a usar o caderno. Não força. Ele fala pra que serve,
o Light lê o que tá escrito no caderno, faz pergunta, ele tira dúvidas, ele tá ali para tirar dúvidas para ver o que vai acontecer. Ele não é parcial. Ele fala que ele não tá do lado nem do Kira e nem do L. E ele não é mal, né? No filme pareceu que ele era uma pessoa má. Então transformaram ele numa figura ameaçadora. Ameaçadora. Na verdade, é essa questão da adaptação americana. Transformaram o Ryuk num demônio. Um demônio. Tanto que ele não essa é a é. questão. Uma coisa assim que eu tava esperando no filme, eu vi nos trailers, não sei se eles cortaram, o que eles fizeram. Que assim, eu entendo que na Netflix pegou a história do Death Note e quis fazer uma adaptação americana. Ok, beleza. Só que eles colocaram elementos da cultura japonesa no filme, né? Colocaram o nome Kira, que é o original. Colocaram os Shinigamis, só que eles não explicaram o que eram os Shinigamis. Então, assim, quem nunca viu Death Note, quem nunca leu o anime, quem nunca viu o anime, quem nunca leu o mangá, ou não conhece nada da cultura japonesa, vai realmente pensar que o Ryuk é um demônio. Que é uma coisa do Entendeu? mal. Que é uma coisa do mal, que tá ali pra manipular. Pra manipular, entendeu? E não é. Na cultura japonesa, os Shinigamis são muito adorados, eles são muito importantes, porque eles são os deuses da morte. E faz mais sentido ele falar, nossa, como vocês são interessantes, se ele for imparcial, porque ele jogou o livro, o caderno, o Death Note, pra poder ver o que vai acontecer. E ele ainda, até certo ponto no mangá, ele fala, dei sorte de o caderno ter parado com você, né, pro Light, porque você provocou uma coisa que eu não estava esperando. E uma coisa que eu achei muito errada, mas muito errado do filme, é que eles não mostram as regras do Death Note. Eles não mostram, que as regras são muito importantes. O jeito que a pessoa... Eles mostram assim, tipo, você pode controlar e você pode fazer isso. Mas são muitas regras. São ataques do coração, você pode atacar cardíaco, você pode matar de outras formas. O Kira, no anime, ele consegue manipular até essas regras, tão inteligente que ele é. Então, e toda hora no anime, quando o Kira vai fazer alguma coisa que é importante, que tem a ver com a regra, até aparece, fica tudo preto e aparece a regra na tela. E, tipo assim, eles não falaram muito das regras. Mudaram a regra de que, por exemplo, no anime, se uma pessoa pegar no Death Note ou em alguma folha do Death Note, ele consegue ver o Shinigami. E no filme não, a menina pegava, falava que não podia ver, só se ele passasse o caderno pra ela, aí ela podia ver. Mas não é assim. Tanto que já quebraram uma regra, porque no anime ele pode emprestar o caderno, pode emprestar para um outro, depois pode. Só que só ele é o proprietário. Tem um monte de regras, mais ou menos assim. Que eles não explicaram nada, só jogaram e. E ficou, né? Que é realmente essa questão. As regras, elas só apareciam quando convinha pra tipo explicar. assim, era conveniente. Era conveniente pra explicar. Tipo aquela regra se você queimar uma folha, essa não tem. Não lembro. Eu não lembro de ter. Desculpa se eu tô enganada. Acho que foi uma forma de adaptar do roteiro. Adaptar pra uma vantagem pro roteiro, entendeu? Desculpa se eu tô errada, mas eu não lembro de ter essa regra. Então, outro personagem que eu também gostaria de destacar é a Mia. No caso, a adaptação da Misa. Do original, né? Isso. Assim, a personalidade dela é muito... parece que ela é o Kira. Parece que ela tem mais personalidade do Kira, do anime e do mangá, do que o próprio Light. Ela é manipuladora, ela tipo, quer atacar, foda-se, não, se tá nos perseguindo, a gente tem que matar, a gente tem que ir ali, vamos escrever o nome de todo mundo. Então ela não tem muito assim essa questão, ela realmente, pra mim pelo menos, a impressão que me ficou que ela era muito mais o Kira do que o Light mesmo. Parece que dividiram o Light em duas personalidades, duas pessoas. A Mia e o Light é o Kira, o Light do mangá, né, do mangá que eu sei. E assim, a Mia eu nem considero ela. Pra mim é uma personagem nova que surgiu, porque ela não tem nada da Misa original. É, porque a Misa, no anime pelo menos, a Misa que tem essa história de que, matou os meus pais, que foi pelo anime assim. Matou os pais dela e ela admira o Kira, aí ela faz de tudo, até ela encontra um Death Note, né? Aí ela começa a fazer um monte de coisa pra poder encontrar o Kira. Então é completamente diferente. Eu acho que a única coisa que a gente pode igualar é que as duas, assim, têm o mesmo senso de... Sim, e ela tem um Death Note também, ela tem um outro Shinigami. E assim, quando ela aparece, é uma virada. É uma reviravolta na história. Quando ela aparece na história do mangá, pelo menos do mangá que eu li... Do anime também. É uma reviravolta na história. O anime já tá bom, quando ela aparece, dá um salto, entendeu? Então é assim. E assim, outra coisa que também é muito diferente, apesar de eu não ter visto o anime e o mangá, por cima eu sei que o relacionamento do Kira com a Misa
é totalmente diferente. Totalmente. Esse relacionamento do filme, ele é muito, nós vamos nos amar, nós vamos ficar juntos, que nem você falou. Eu vou matar o L pra que a gente fique junto e tal. A impressão que me deu, fazendo uma comparação, que parece muito com o Coringa e a Arlequina do Esquadrão Suicida. Sim. Entendeu? Porque no original, o Coringa nunca ia atrás pra salvar a Arlequina. Ele tá tocando foda-se pra Arlequina. E com o Kira e a Misa é a mesma coisa. Ele manipula a Misa. Na verdade, é exatamente isso. No mangá, pelo menos, o relacionamento deles é o Kira. Primeira coisa que ele pensa é: eu vou usar ela, porque ela tem o olho de Shinigami, então eu vou usar ela pra alcançar meus objetivos. E na verdade o relacionamento que mais importa no anime, eu acho que no mangá também, não é da Mia e do Light, no caso igual do filme, não é da Misa e do Light, mas sim do Light com L, do Kira com L. Esse é o relacionamento que importa. Sim. E uma coisa que não teve no filme, não teve investigação, uma coisa que eu lembrei também, não teve investigação do caso, assim, ficou muito por cima. Os dois não tiveram trocas de pelo menos de diálogos inteligentes, foram poucos diálogos que eles tiveram. Não teve aquele duelo de inteligência que tem no anime, no anime mangá do Kira com porque L. assim, o que é melhor no anime, pelo menos que eu assisti, é o duelo de inteligência. Um é inteligente, o outro faz uma coisa mais inteligente, aí o outro faz outra coisa inteligente, aí fica aquela guerra fria, né? Tipo Guerra Fria. O relacionamento uma ameaçando o que a outro. gente quer ver. O Light ameaçando chegar mais próximo da identidade do L e o L chegando mais próximo da identidade do Kira. Não esse relacionamento que teve no filme. Esse relacionamento que esse romance adolescente que tem no filme não existe. Tanto que, assim, falando dessa parte, dessa briga de inteligência entre o L e o Kira, é que você também, a questão, quando o L chega para questionar o Light, você é o Kira, tipo, ele praticamente já se entrega. É verdade. Que ele é o Kira pro L. Ele se entrega. Verdade. Ele já fala, sou, e aí? Você tinha que estar do lado do Kira, não tentar impedir. Tipo, cara, praticamente ele andar com uma placa de neon em cima da cabeça, eu sou o Kira. Entendeu? Né? E aquela parte que ele encontra o L e ele praticamente parece que quer entregar o caderno, já explica um monte de coisa do caderno. No final, Nunca, né? no final eu fiquei super que ele ameaça ele com uma arma. E ele fala, já explica como é que o caderno funciona, de acordo com as coisas funcionam. E parece que se não aparece aquele homem atrás do L, ele ia entregar o caderno, ele ia entregar tudo, ele ia falar tudo. Do Shurigan, né? Contar tudo o segredo dele. E eu acho assim, pelo menos a minha conclusão, que no filme não parece que são dois personagens distintos. Parece que teve um Light o filme inteiro. Aí no final do filme eu vejo um pouquinho, não tô falando que é tudo, mas um pouquinho do Light do anime. Eu vejo assim, uma fagulha. Porque o Light do anime, ele é assim, super inteligente. Você vê que ele fez um plano todo arquitetado, ele escreveu certinho como ia acontecer, como o outro ia acontecer. Um ia encontrar, outro ia desencontrar. Ele tem plano pra tudo, na verdade. Entendeu? Ele tem uma segunda saída pra tudo. Então parecia que teve dois personagens. Porque um que ia falar tudo pro L, do nada, e o outro que já tinha planejado tudo. Não, pois é, isso que não faz sentido. Não faz sentido. Porque se ele já tinha planejado o que ia acontecer, por que ele ia entregar as coisas pro L quando o L pegou Então na ele? própria narrativa do filme não faz sentido. Não faz. Uma coisa que a gente tem que entender bem também do filme a gente sabe que eles pegaram uma história pra fazer uma adaptação americanizada. Só que Death Note, tanto se fosse pegar só o anime ou fosse pegar só o mangá, é uma história muito complexa, muito densa pra caber num filme só. Sim. Tanto que no Japão são 4 filmes de Death Note que eles têm, entendeu? E eu acredito que esses 4 filmes ainda não abrangem tudo da história do Death Note. Eu assisti os 2 primeiros, é muito bom, é bem fiel ao mangá. Tem seus erros, suas falhas, né, do cinema japonês. Quem quiser pode procurar. Tem Death Note filme, live action, pode procurar, tem pra baixar. E assim, o que me deixa triste é que a história de Death Note, ela é bem cinematográfica. Na hora que você lê, você fala, cara, Nossa, isso daria um filme, isso daria um filme, uma série muito boa. E assim, dentro do que a gente estava conversando, dentro do própria história do Death Note, existem arcos. Como o primeiro arco até a Misa aparecer. E daria para adaptar um filme com esse arco, até a Misa aparecer. A família do Light também, né? A interação dele com a família, com o pai que é policial. E você descobre que o pai do Light é policial numa parte que
tipo, dá aquela reviravolta, entendeu? Você percebe que ele, nossa, o pai dele é o diretor da polícia. Então, existe, dentro da própria história, existem esses arcos. E o filme poderia muito bem adaptar essa primeira parte, assim como fizeram com Cavaleiro dos Zodíacos. Adapta a primeira parte, até as 12 casas, tal, um filme. Não tô, só dando um exemplo. Uma dica. E assim, merecia uma adaptação cinematográfica ou de série. Mas não um filme baseado. Eles poderiam também continuar a história, fazer uma história diferente, tipo, e fazer referências à história anterior, como se o Kira já tivesse assistido. Poderia fazer muitas coisas ao invés de fazer essa misturada, essa salada que pra mim não deu certo. Seria legal se tipo, fizesse uma história de um cara, um menino americano que pegou o Death Note depois do Light, depois do Kira ou japonês. antes, né? Porque o próprio Ryuk fala que já caiu outras vezes. Que já caiu outras vezes. Daí Porque já teve outros donos e tal, né? Então, agora vamos chegar às nossas conclusões finais a partir do que a gente viu. Eva, você que viu o anime, qual que é a sua conclusão final com relação ao filme da Netflix? Então, eu fiquei muito triste, na verdade, porque eu vi o anime antes, então foi muito quebra de sequência pra mim. Porque você vê duas mentes brilhantes praticamente trabalhando o tempo todo, aí você termina de ver e você vai ver o filme, que não é nada daquilo que a gente estava esperando. Então, eu esperava tanto da Netflix, então muita gente julgou ao ver o trailer, porque ele era branco, naquela embranquecida de Hollywood, mas eu ainda queria dar uma chance pra Netflix, queria dar uma chance para ela adaptar essa história maravilhosa. Eu fiquei muito decepcionada. Alguns rumores que vai ter continuação, espero que talvez possa ser diferente, porque mostrou um Kira diferente, pelo menos nos últimos minutinhos ali do filme, né? Mas eu fiquei muito triste e eu tô reprovada esse filme da Netflix. E olha que eu sou muito fã da Netflix, eu adoro tudo que a Netflix faz. Mas infelizmente ela destruiu uma coisa maravilhosa, que era a história desse filme. E você, Wellington, a partir de você ter lido o mangá, qual que é a sua conclusão final do filme da Netflix? Olha, eu entendo as pessoas que gostaram. A gente não tá aqui pra destruir o filme e estragar a experiência de quem não assistiu. Assim, quem assistiu e gostou, eu sei por que gostou. Porque gostou da premissa, da ideia do filme. Então, se você gostou da premissa, da ideia do filme, procure o mangá, procure o anime e assistam. Na Netflix tem o anime completo, assistam, dublado, legendado, da forma que vocês preferirem. Mas, assim, a adaptação não foi boa, tem vários erros de roteiro, de atuação, os atores são fracos. Né? Até quem gostou do filme tem que concordar que tem umas atuações que tão complicadas. Assim, realmente o Ryuk me agradou muito, gostei, apesar de ele não ter aparecido, ficar sempre nas sombras. Gostei do Ryuk, do jeito que ele fala. Não concordo que ele é uma ameaça. Ele pode ser ameaçador, mas ele não é uma ameaça. E isso é um jogo no mangá. Tipo, ele quer mostrar que os humanos são piores que os demônios, que os shinigamis, que os deuses da morte. Então, isso tem essa referência, entendeu? Por isso eu não gostei muito. Mas eu entendo quem gostou. E quem gostou, procure a obra original. Tem o livro, leia o livro, assista a série, leia o mangá, que vocês vão entender por que a gente tá tendo essa posição de um pouco de repulsa do filme. E eu, como eu só vi o filme, não foi tão influenciada pelo anime e pelo mangá, eu também, particularmente, eu não gostei. Mas é opinião minha. Porque, assim, é aquilo que eu havia dito no começo do vídeo. É um clichê americano, mas é um clichê americano ruim. É uma gravação muito escura. Tem cenas que mal você consegue ver direito o que está acontecendo. A história, o conceito é legal, a ideia que eles tiveram de adaptar, ok, não precisamos ser fiéis, né? Porque se a gente quiser fidelidade, vamos ler o mangá, vamos ver o anime. Mas coisas que eles poderiam ter feito e trabalhado para deixar melhor, ficaram sem sentido, nossa, tipo, você fica fazendo a pergunta, por que ele tá fazendo isso, né? Então, assim, como um filme pra você ver, eu particularmente não veria de novo Death Note. E assim, se você gostou, legal, a gente gostaria de não estar julgando. Há opiniões diversas, como a gente é a opinião nossa. Eu, particularmente, como um filme, eu não gostei do clichê muito mal feito que Death Note acabou se tornando. Se você gostou da história do filme, vai procurar o anime, vai procurar o mangá, que eu acho que você vai gostar mais ainda você vai se envolver mais com os personagens. Sim. E eu espero que se tiver uma continuação, porque deixou muito pra ter melhor uma em algumas coisas. Eu acho que melhorar um pouco mais o roteiro, um pouco mais a premissa, eu acho Sim, que parece que agora parece que a partir do final pode ser que esse seja o verdadeiro Kira. O final me deu uma esperança, eu até gritei no final um pouquinho.
eu dei um grito no final, porque eu Nossa, falei, o Kira que eu conheço. salvou o Kira, né, do nosso coração. A gente viu o Kira. Não, esse é o Kira. Eu gritei, falei, é o meu Kira. Mas aí o filme acaba. O L não, o L não e deu um pra detalhe, gente um ver. pequeno detalhe no final. O L estava em dúvida se escrevia o nome do Kira ou não na folha Na que ele folha achou. que ele encontrou. Então, eu queria dizer que o L nunca ia pensar nessa hipótese. Nunca ia pensar em escrever o nome do Kira. Por mais que ele odiasse, por mais que todas as pessoas que o Kira... Assim, o Kira detalhe matou, final ele que eu não- queria, antes da gente terminar, mas um detalhe final que eu queria salientar dessa parte. Porque na hora que o Light tá conversando com o L, naquela cena que parece que ele vai dar o Death Note, ele fala pro L que é um caderno de contas. De cálculos. Ele dá De tipo uma cálculos. dica. Ele dá uma dica. E ele vai no quarto da namorada do L, do Kira, e encontra a folha. Então, de uma certa forma, eu subentendi que o Light queria que ele achasse Queria que ela achasse isso, né? isso, entendeu? O que Ele me já pode tinha ser, dado pode essa ser. dica pra ele. O que me dá raiva é isso, que eu acho que o final do filme poderia ter sido o filme inteiro. Eu acho que o Exatamente. final do filme, eles deveriam ter feito o filme inteiro, que foi muito inteligente o final Porque do filme. esse jogo que você talvez tenha visto também e gostou, na história original, no mangá e no anime, é o tempo todo isso. É desde o começo. É desde o começo, é um enganando o outro, um tentando sobrepujar o outro. Então é isso, acho que Então- essa ideia ficou bem passada. Pô, bem. Espero que vocês tenham gostado das nossas opiniões, das nossas... Não foi a nossa intenção todo mundo não gostar do filme. A nossa pessoal. ideia original é ter ideia se contrapondo no debate, por isso que é um debate. Mas deu que todo mundo... Que a gente acabou não gostando. Então vamos Da próxima massacrar. vez, vamos achar alguém que tenha gostado e que fazer uma coisa mais equilibrada. Então vamos massacrar nos comentários, por favor. Não, deixem a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não do filme, se vocês já leram o mangá, se vocês já viram o anime. Curtam, compartilhem, mostrem pros amigos de vocês, olha, um comentário diferente sobre Death Note, Isso. né? E não deixa de seguir a gente também nas nossas redes sociais do Seiki Nerd e acompanhe os outros quadros da Seiki. Se inscreve aqui no canal. Esperamos ver pessoal. vocês mais vezes aqui. Até a Inscreve aqui, próxima! hein? Tchau!